Conflitos e Justiça Restaurativa do município de Petrópolis. Evento promovido pela Prefeitura de Petrópolis, Secretaria Especial de Articulações Institucional, por meio do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz e Inovar Tecnologia Social. Do dia 21 até o dia 26, todos nós teremos a grande oportunidade de nos conectarmos com assuntos voltados para mediação na administração pública, mediação comunitária, mediação escolar, gestão de conflitos e outros. A Semana Internacional de Mediação e Justiça Restaurativa evidencia o vanguardismo da cidade imperial. Primeira do estado do Rio de Janeiro a ter a mediação e a justiça restaurativa como política pública, por meio da Lei 7.532, do ano de 2017. É sede também da primeira Câmara Pública de Resolução de Conflitos, pioneira no nosso Brasil. É um prazer receber todos vocês. Daqui a pouco nós receberemos a Vitória, que falará sobre administração pública. E, nesse momento, eu chamo a Elziele Loureiro de Carvalho, que é membro da Comissão de Mediação de Conflitos pela OAB, é coordenadora do programa Petrópolis da Paz, carinhosamente chamado, é diretora da Inovar Tecnologia Social e mediadora e facilitadora de círculos de construção de paz. Com você, Elze, a palavra, e te aguardamos para dar as boas-vindas a todos que aqui estão conosco. Até. Boa tarde a todos que já estão aqui chegando. Boa tarde, minha querida Vitória. Seja bem-vinda. E para começarmos a nossa tarde, eu quero lembrar que nós estamos na primavera e gostaria de ler uma poesia sobre Quando Vier a Primavera. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é seu tempo, quando haveria ela de vir, se não no seu tempo? Gosto de tudo que seja real, que tudo esteja no lugar certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se eu morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele. Não tenho preferência para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é o que será. Poema em conjuntos heteronômio de Fernando Pessoa. Seja bem-vinda, Cláudia Clemente, que irá apresentar a nossa palestrante de hoje. Boa tarde, bem-vindos a todos. Me cabe a missão importante de dar boas-vindas à nossa querida palestrante de hoje, a Vitória Borja. A Vitória é professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia, doutora em Direito pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela Universidade Federal da Bahia.
advogada mediadora judicial e extrajudicial, consultora em gestão de conflitos com ênfase em educação. E hoje ela nos brinda com esse tema que é tão instigante que precisamos muito refletir e pôr em ação, que é a mediação na administração pública. Bem-vinda, Vitória. Olá. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Elcio. Bem-vindos e bem-vindas a todos e todas que estão conosco hoje nessa tarde. Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Eu já conheço e tenho um grande afeto pelo programa Petrópolis da Paz, também chamo assim carinhosamente. E agradeço esse momento de partilha que vamos ter a partir de agora. Eu já posso começar? Obrigada, Cláudia. Então, inicialmente, eu queria lembrar que hoje, dia 23 de setembro, é o dia do mediador e do conciliador. Então, foi uma feliz coincidência, para quem acredita em coincidências, que eu estivesse aqui hoje conversando com vocês sobre um tema que me é tão caro, que me é tão querido, a mediação na administração pública. Hoje também, né, a gente tem que celebrar que nessa Semana Internacional de Mediação, a cidade de Petrópolis é escolhida a capital internacional de mediação. Então, esse evento é um evento não só de alcance nacional, mas várias pessoas de outros países estão nos assistindo, temos também palestrantes de outros países. Então, eu acredito que essa vai ser uma troca muito especial e eu vou tentar alcançar as expectativas que me foram confiadas nessa tarde de hoje. Eu gostaria de lembrar também que vamos ter um momento final para perguntas, questionamentos, tentar fazer esse momento um pouco mais interativo. Então, caso alguém tenha qualquer consideração, eu aguardo, ansiosa também pelos comentários. Bom, hoje vamos falar de mediação, ouvidoria e eficiência na administração pública. Eu vou contar um pouquinho, né, como é que eu cheguei nesse tema. Eu fui ouvidora na Universidade Federal do Oeste da Bahia entre os anos 2016 e 2018 e implementei um projeto de mediação de conflitos, na verdade, de resolução consensual de conflitos dentro da ouvidoria. A ouvidoria foi criada na época, no ano de 2016, então eu consegui formatar, na época, juntamente com a administração central, um modelo de ouvidoria que, de fato, tivesse atenta e cuidadosa às demandas da comunidade universitária. Então, foi a partir daí que eu comecei a pensar um pouco sobre a mediação de conflitos alocada dentro de uma ouvidoria pública. Quais são as possibilidades, quais são as perspectivas e quais são as limitações também que a gente encontra nesse ambiente. Então, falar não apenas de um tema que eu gosto, mas também de um tema que eu tenho afinidade e experiência de trabalho. Eu vou aproveitar para passar para vocês uma apresentação em PowerPoint, que eu acredito que vai ser interessante para organizar melhor os pontos que vamos discutir na tarde de hoje. Peço licença para colocar a apresentação aqui na tela. A primeira pergunta da nossa palestra é o que é conflito. Eu tenho certeza que cada um de vocês, quando ouve a palavra de conflito, tem alguma sensação interna. E esse não é um tema novo. Quem fala de mediação, quem estuda mediação, quem tem interesse por essa área, já tem algum conhecimento sobre a teoria moderna do conflito e sobre as acepções positivas do conflito. Então, a minha primeira pergunta é também um convite, que a gente possa olhar para o conflito com olhos mais naturais, com olhos mais neutros, com olhos mais imparciais, e a gente não só perceba intelectualmente que o conflito não é negativo, que o conflito é uma interação natural do cotidiano, mas que a gente também compreenda instintivamente e emocionalmente a naturalidade
do conflito. Algumas dimensões aqui, as 3 dimensões básicas do conflito, que é a percepção, a emoção e o comportamento. Esse slide ele é inicial, ele é introdutório, também para reforçar essa lembrança, que eu imagino que muitos de vocês já tenham, de que o conflito ele é percebido e após a percepção ele gera na gente uma emoção e é só depois dessa emoção que a gente se comporta, que a gente age na direção do conflito. E geralmente a gente não age na direção do conflito, a gente age na direção do outro, da outra parte, daquela parte que acreditamos que nos fez, que nos causou aquela situação de conflito. Um momento importante para a gente lembrar aquele conceito lá de trás do livro Como Chegar ao Fim, Como Chegar ao Sim, que os autores eles lembram que a gente precisa separar as pessoas do problema. Quando estamos numa situação de conflito, costumamos fazer uma convergência entre a pessoa e o problema que a gente está vivenciando. Então, se eu tenho uma situação de conflito com o meu vizinho, quando eu sinto, quando a minha emoção é desconfortável, ela é gerada, a minha emoção ela não é direcionada ao conflito, mas sim ao meu vizinho. Então, a minha proposta aqui é que a gente naturalize esse conflito, para que a gente não olhe para esse vizinho, para o nosso colega, para nosso pai, para o nosso companheiro de trabalho, para o nosso companheiro de relação afetiva, para as pessoas que convivem com a gente, que a gente não olhe com esse olhar de problema, que a gente consiga separar as pessoas dos problemas nos quais a gente está envolvido e que o nosso comportamento ele seja efetivamente na direção de resolver as questões e não de se distanciar, de se afastar, de gerar essa espiral negativa que costumamos adentrar quando em situações conflituosas. E, por fim, esse último slide introdutório vai nos lembrar a todos e todas que entre a comunicação que existe entre duas pessoas, entre a parte A e a parte B, estão os filtros dessas pessoas. Então, o que é esse filtro? Bom, esse filtro são as minhas concepções morais, políticas, a minha educação, a minha formação religiosa, as minhas crenças, onde eu nasci, a região em que eu vivo, todas essas características subjetivas que acompanham o sujeito, elas fazem parte do nosso filtro. Então, a teoria da comunicação vai lembrar para a gente que existem 4 possibilidades de uma mensagem chegar até mim. E apenas 1/4 dessas possibilidades, 25% dessas possibilidades, vai ser uma oportunidade efetiva de comunicação funcional. Então, eu posso enviar uma mensagem para a parte B e a parte B não ouvir nada da minha mensagem, ouvir muito menor do que eu quis dizer, ouvir muito mais do que eu quis dizer, e apenas esse 1/4 de chance da parte B entender exatamente a minha mensagem. Então, vamos também lembrar disso quando vivenciarmos situações de conflito. Vamos lembrar que existe um filtro entre eu e a outra parte, e esse filtro vai determinar muitas vezes o que ela entendeu. Então, um ponto muito importante da nossa comunicação e da comunicação institucional, já que estamos falando de administração pública, é a gente verificar que a outra parte entendeu exatamente o que a gente quis dizer, para que a gente não entre numa espiral negativa de conflituosidade em razão dos filtros na nossa comunicação. Então, enfim, podemos começar a falar de mediação. Vamos começar com conceitos mais basilares e lembrar para vocês que a mediação ela é o meio adequado de solução, de resolução, de tratamento de conflitos quando temos uma relação continuada, porque um dos objetivos da mediação é manter esse vínculo que existe entre as partes. Então, quais são as relações continuadas que a gente pode trazer aqui exemplificadamente? Relações de família, relações empresariais,
relações de consumo, quando o fornecedor e o consumidor têm um vínculo anterior, relações de vizinhança e relações de trabalho. Entendendo que estamos dentro de um ambiente público, aqui estamos falando de administração pública, o nosso trabalho no espaço público, ele é permeado por relações humanas. E essas relações, se não tratadas adequadamente, elas vão ser esgarçadas com o tempo, em razão desses conflitos cotidianos, como a gente já falou, são naturais e devem ser vistos como naturais, mas se esses conflitos não receberem um tratamento pela via adequada, e aqui estamos levantando a bandeira da mediação como via mais adequada, essas relações elas podem se perder, elas podem se problematizar, e isso vai impactar no serviço público, isso vai impactar na relação de trabalho, isso vai impactar na minha vida pessoal, pela dificuldade que eu tenho de estar feliz, saudável no ambiente de trabalho. Então, o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro é que a mediação, ela é sim adequada para resolver conflitos dentro da administração pública, quando estivermos diante de conflitos nascidos em relações continuadas. Então, o conflito entre o usuário do serviço e a entidade que está prestando serviço, conflitos entre as pessoas que trabalham na administração pública, entre a administração e os administrados, direto ou indiretamente. Então, essas relações, elas se pretendem continuar, elas se pretendem manter, e manter da melhor forma. Portanto, é a mediação que é eleita como método mais adequado na resolução, no tratamento desses conflitos. Então, conseguimos estabelecer aqui a adequabilidade da mediação na administração pública, especialmente porque queremos manter os vínculos e que esses vínculos sejam o mais positivos possíveis. E, atualmente, eu acredito que, enfim, quem realmente se interessa pelo tema da administração já esteve diante de uma pesquisa de clima organizacional, né? Que pesquisa é essa? É uma pesquisa que tenta aferir como é que está o ambiente de trabalho dentro daquela entidade, dentro daquela instituição. E os 3 elementos que, para mim, são principais quando a gente quer aferir essas relações, quer aferir a qualidade naquela instituição, precisamos conseguir conectar o trabalho que é prestado, o serviço que é prestado, a produtividade, ou seja, a melhor forma de realizar aquele objetivo, o objetivo perseguido pela instituição. A minha experiência na instituição de educação pública, então, a produtividade aqui é a prestação de um serviço de educação de qualidade e o relacionamento. Então, tentar, né, as pesquisas de clima organizacional tentam fazer um contraste e interrelacionar o trabalho, a produtividade e o relacionamento. E isso aqui, pessoal, pode ser feito dentro de empresas públicas, empresas privadas, dentro de qualquer das 2 esferas. Estamos nós enfocando na administração pública, mas eu acredito que essa pesquisa, que é avaliar o clima da organização, é indispensável para a saúde daquela entidade, seja pública ou privada. E, portanto, as minhas pesquisas, né, eu não toquei nesse assunto, mas é interessante frisar também que a minha tese de doutorado, ela tentou justamente compreender a relação da ouvidoria e da mediação dentro da universidade. E um dos referenciais teóricos que eu utilizo é o Anthony Giddens, quando ele fala de sistemas peritos. E é uma dica de leitura para todos que estão me assistindo, todos e todas que têm interesse nesse tema. Dá uma olhadinha no material de Giddens sobre sistemas peritos para entender por que existe essa invisibilidade do servidor público, né? Quanto mais a gente especializa a tarefa do servidor, quanto mais a gente
especializa o serviço, mais a gente afasta, muitas vezes, o servidor da comunidade. E a teoria da confiança, que também é tratada por Giddens, vai dizer para a gente que a comunidade ela tende a confiar menos em quem ela não vê. Então, um problema que eu penso, né, um entrave ao bom serviço, à eficiência na administração pública, é essa falta de confiança. E eu acho que nós também, muitas vezes na vida, já estivemos diante de uma relação com o serviço público que não tivemos confiança naquele serviço. Muitas vezes porque a gente não tem um vínculo, a gente não consegue se relacionar com aquela instituição em razão dessa invisibilidade do servidor, essa falta de rosto, como Giddens fala das pessoas que trabalham nos serviços públicos e elas não são enxergadas. E eu penso que a mediação, ela também vai resgatar o rosto das pessoas. A mediação vai resgatar a humanidade. Pensando nós aqui que estamos falando de um procedimento de humanização de relações, a gente tem um procedimento mediativo que resgata o rosto das pessoas, tanto aquele que me fornece o serviço, quanto aquele que recebe esse fornecimento e que precisa confiar naquela entidade, precisa confiar naquela instituição. E tudo que eu acredito, né, que mais queremos no nosso país é podermos realmente confiar nas instituições que nos atendem, de modo que a mediação me parece bastante cabível, bastante adequada nesse resgate da humanidade das pessoas que estão ali sem rosto nos prestando serviços. E falar um pouquinho também de outro referencial teórico importante para mim, o Habermas, outra dica de leitura, porque eu penso que essa palestra também tem que trazer coisas novas para vocês. E a teoria discursiva de Habermas, ela, da minha pesquisa, ela foi a teoria que mais se encaixou nos conflitos de natureza pública. Por quê? Porque ela vai oportunizar o direito de todos os envolvidos no conflito de participarem da gestão desse conflito. Então, lembrem-se, a mediação ela dá voz às partes. Todos aqueles envolvidos no conflito têm a oportunidade de voz, a oportunidade de fala, para resolverem os seus conflitos de forma coletiva, de forma autônoma. Isso é democracia. E uma das finalidades últimas, né, principais da administração pública é garantir, promover a democracia, instituições democráticas, instituições que garantem a participação popular. E de qual melhor forma de garantir essa participação que não seja a mediação de conflitos, em momento no qual os envolvidos nesse conflito vão ter voz e vão poder participar ativamente da solução do seu conflito, ao invés de receber heteronomamente, de forma compulsória, uma decisão que não foi ele, que não foram as partes que alcançaram. Ainda falando de democracia e mediação, se a gente consegue realizar a mediação dentro da instituição pública, vejam vocês que a gente não vai estar só permitindo que as pessoas participem do tratamento dos seus conflitos, a gente vai estar também permitindo que elas participem da gestão pública. E esse é um processo que se retroalimenta. Esse é um processo que vai fortalecer a cultura institucional, uma cultura participativa, dialógica e autorresponsável. E eu estou aqui fazendo essa propaganda da mediação enquanto fomentador de democracia, porque essa foi uma conclusão alcançada na minha tese de doutoramento, em que os resultados, né, considerando que eu fiz um estudo de caso com uma análise quantitativa de dados, e foi um resultado fático, um resultado palpável de que, de fato, os índices democráticos, né, possíveis de serem medidos na instituição que eu trabalhei, que eu trabalho ainda, eles foram aumentados. Então, não é apenas uma propaganda da mediação, é uma assertiva de garantia de que funciona, e eu já vi funcionar antes, portanto, eu tento levar essa mensagem adiante. Então,
Bom, a gente pode realizar a mediação em qualquer espaço da instituição pública? Pode, sim. Mas a minha palestra, a minha forma de pensar a mediação vai escolher um local específico de resolução de conflitos, que é a ouvidoria pública. Existem, claro, várias possibilidades de manutenção de câmaras nas instituições públicas, e essas câmaras são ideias super interessantes e muito bem-vindas. Eu acabo de saber que a cidade de Petrópolis está mantendo de forma com muita qualidade uma Câmara Pública de Resolução de Conflitos vinculada à Prefeitura Municipal. E não temos muitas referências, de fato, de câmaras públicas no Brasil, mas a experiência que eu vou falar para vocês é uma experiência de câmara que não funcionou como câmara, funcionou como um espaço de escuta, um espaço de recepção de demandas dentro da ouvidoria pública. Então, a ouvidoria é esse locus capaz de resolver os conflitos utilizando procedimentos mediativos dentro da instituição pública. De que forma? A ouvidoria ela tem algumas atribuições, algumas capacidades, né? Ela vai receber demandas vinculadas a reclamações, denúncias, dúvidas, sugestões, questionamentos. Então, é a partir dessa escuta, estamos falando de ouvir, né? A principal técnica da mediação, eu diria, é a escutativa. Então, a ouvidoria ela vai ter essa função de escutar ativamente os administrados, entender o que eles precisam e direcioná-los para o procedimento adequado de resolução de conflitos. Vitória, todo conflito é mediável? Não, certo? Já sabemos que existem conflitos cuja natureza é continuada, cujos direitos envolvidos não são indisponíveis. Esses conflitos podem e devem ser direcionados à mediação, mas outros conflitos que não são mediáveis. E a função da ouvidoria também vai ser essa escuta ativa, atenta, de qualidade, para entender o que é mediável e o que não é mediável. Trouxe um pequeno recorte histórico da ouvidoria. O Ombudsman sueco é a instituição, a entidade que foi o nascedouro do nosso ouvidor público, lá nos anos de 1809, então, bastante tempo atrás, e apenas agora, no século XXI, nós temos uma normatização da ouvidoria pública no Brasil. Então, percebam como caminhamos vagarosamente na normatização da ouvidoria pública, e eu acredito que agora o advento dessa norma, ela tem que ser, de fato, comemorada e aproveitada da melhor forma. Em 1986, em Curitiba, a gente vai ter a primeira ouvidoria, em 91, a gente vai ter a Ouvidoria Geral do Paraná, e em 92, o Ministério da Justiça cria a primeira ouvidoria pública federal, denominada Ouvidoria Geral da República. Hoje a gente tem uma ouvidoria geral vinculada ao nosso governo federal, que tem muita eficácia na recepção de demandas. Então, é sempre importante lembrar de onde é que isso surgiu. Não foi uma caminhada fácil e não é uma caminhada recente. Então, vamos celebrar essa instituição, que é uma instituição democrática e que é muito importante como espaço de resolução de conflitos. Também essa perspectiva histórica aí do ano de 86, quando a gente vai ter o primeiro cargo de ouvidor geral público no Brasil, e o que realmente temos como objeto aqui dessa fala, que é a inclusão do princípio da eficiência pela Emenda Constitucional 19 de 98. É a partir daí que a gente tem um controle, uma fiscalização maior dos gestores públicos pelos cidadãos. E a partir daí a gente tem mais requisitos, mais elementos para começar a montar, a desenvolver a ideia de uma ouvidoria pública atenta e que funciona
pensando na democracia, pensando na cidadania e na participação social. E em 2017, apenas em 2017, a Lei 13.460 foi publicada e ela é chamada de Lei das Ouvidorias. No seu artigo 13, inciso 7º, a Lei de Ouvidorias traz como atribuição da ouvidoria pública a função de promover, adotar a conciliação e a mediação de conflitos. Então, a gente tem, além de uma perspectiva doutrinária, teórica e filosófica que reafirma a ouvidoria como espaço de gestão de conflitos, a gente vai ter a Lei de Ouvidorias para confirmar a adequabilidade da mediação na administração pública e dentro desse órgão que eu penso ser tão importante para nós. Então, quais são as possibilidades, Vitória, da mediação na administração pública? São muitas. Temos hoje o exemplo da Câmara de Mediação da cidade de Petrópolis, que é uma Câmara pública, que vai trazer a mediação para a administração pública e que tem tido um alcance muito importante no município. Mas as possibilidades são várias. A possibilidade que eu trago como experiência pessoal, ela foi o caso prático da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e como instituição pública voltada à atenção da educação, à atenção das pessoas na prestação de serviço educacional, se compreendeu que a melhor forma de trazer a mediação para esse espaço seria por meio da ouvidoria. Então, existe a possibilidade da formalização de câmaras vinculadas a órgãos públicos, e existe a possibilidade da formalização de espaços de mediação de conflitos dentro da própria instituição, ainda que não seja uma câmara propriamente dita. E esse espaço pode ser qualquer espaço escolhido. Eu já vi espaços de recursos humanos tratarem de mediação, eu já vi espaços de corregedoria tratar de mediação, e, portanto, a ouvidoria foi escolhida por mim, porque eu acredito que essa escuta, esse órgão que nasceu para ouvir, que nasceu para atender a comunidade, pode e deve ser utilizado para a realização desses procedimentos. Só que, infelizmente, nem tudo são flores. Existem algumas limitações para a realização da mediação na administração pública. Uma das limitações é a capacitação técnica do profissional. Lembremos que o servidor público ele tem a sua formação específica, ele tem o seu trabalho específico naquele órgão, e para além desta formação, dessa função, estamos convidando esse servidor para também ser mediador de conflitos, para também ser gestor de uma câmara, para também ser gestor numa ouvidoria, ser ouvidor, ser corregedor. E essa função ela deve cuidar muito bem para não se perder, né? Eu penso que muitos mediadores que eu conheci pela minha caminhada partilham desse medo de que a mediação ela se perca porque ela não foi realizada da forma que ela traz como potência. E temos uma grande potência na mediação, mas nem sempre temos a confirmação dessa potência quando ela é realizada nos espaços. Então, essa limitação técnica é uma limitação importante. Existe também uma limitação política que vai direcionar interesses. Vejam que para que a gente consiga desenvolver a mediação no espaço público, o interesse político, o interesse público, o interesse da gestão daquele órgão deve ser direcionado à pacificação social, deve ser direcionado à resolução consensual de conflitos. Se temos um espaço que prioriza a resolução de conflitos por meios não consensuais, por meios, enfim, decisões hierárquicas, por formas punitivas, por formas não dialógicas, se a gente tem um espaço que vai privilegiar
um processo administrativo do que uma mediação, um processo judicial do que uma mediação, vamos estar com uma barreira na frente da mediação. Então, para que ela aconteça, precisa haver interesse daquela instituição. Licença. E quais são as perspectivas e as tendências? Eu sou muito otimista e acredito que a perspectiva seja a melhor possível. A lei de mediação, lá em 2015, traz o advento da mediação para a administração pública e diz, sim, é possível. Apesar da administração pública lidar com direitos indisponíveis, vamos tratar do quantum desse direito que pode ser negociado. Vamos tratar não da disponibilidade do direito, mas do conteúdo desse direito. E vamos tentar ampliar, inclusive, esse direito, coletivizar esse direito. E a mediação vai ser assertiva nesse ponto. Então, a perspectiva é de que a legislação, ela, de fato, cada dia evolua mais. A gente tem uma lei de mediação em 2015, a Lei 13.140, a gente tem um Código de Processo Civil que dá importância aos meios adequados de solução de conflitos, instaura no Brasil um sistema de justiça multiportas, a gente tem uma lei de ouvidorias em 2017 que vai trazer para a ouvidoria a atribuição formal de realizar a mediação de conflitos. Então, a gente já tem a garantia de que temos um espaço capaz de realizar a mediação, que é a ouvidoria. Então, vamos chamar para as ouvidorias, os ouvidores que estão me ouvindo e que vão me ouvir, né, a partir da reverberação dessa palestra, se atentem para essa responsabilidade que a norma trouxe e para o histórico do ombudsman, da ouvidoria, como um espaço de protagonismo da comunidade e uma comunidade que realiza a resolução dos seus conflitos, uma comunidade que se responsabiliza pela resolução dos seus conflitos, é uma comunidade muito mais feliz. Eu vou pedir licença para passar um pequeno vídeo para vocês, vou pedir ajuda técnica, para que... É um vídeo de 1 minutinho, 50 e poucos segundos, é um vídeo que eu gosto bastante e que vai falar dessa ideia de coletivo, dessa ideia de paz social. Então, o meu cumprimento para vocês na tarde de hoje é o Sawabona Shikoba, que a gente possa reverberar esse cumprimento adiante. Porque eu só existo para você quando você me enxerga, quando você me respeita, quando você me valoriza. E é isso que a mediação traz. E é isso que a mediação vai trazer também para a administração pública. Eu acredito que é um respiro. Eu acredito que é voltar a ter rosto na administração. Eu acredito que a gente vai estar trazendo uma humanização das relações na administração pública, em que as pessoas voltam a se enxergar
porque elas voltam a se sentir respeitadas, valorizadas e importantes. E por que elas são importantes? Porque elas vão se enxergar como capazes de gerir, de tratar, de resolver os próprios conflitos. Então, alguns temas que eu penso que eu quero deixar aqui para vocês, alguns termos que eu acho que são importantes, que também se aliam à mediação na administração pública, que são termos como ética, justiça, democracia, cidadania, direitos humanos, liberdade, igualdade e sustentabilidade. Esses são temas transversais à mediação e todos que acreditamos e que defendemos a mediação como meio adequado de solução de conflitos, sempre vamos nos deparar com esses termos, com esses elementos, e são elementos também importantes para serem valorizados pública nos projetos que eu espero ver cada dia mais comumente de resolução de conflitos de forma consensual. E, enfim, alguns trechos que eu gosto muito. Um dos trechos é da teoria do vínculo. Ele diz que o vínculo é sempre social, mesmo sendo com uma só pessoa. Através da relação com essa pessoa, repete-se uma história de vínculos determinados em um tempo e em espaços determinados. E a importância do vínculo, a importância que a gente mantenha esse vínculo, seja no nosso espaço privado, seja no nosso espaço de trabalho, seja no nosso espaço público, porque é ele que vai nos fazer felizes, é ele que vai fazer com que a gente se sinta, como o cumprimento africano nos diz, valorizado, importante, respeitado. E encerrando com a frase de Johan Galtung, vamos lá, lembrar que sempre que a gente fala de mediação, a gente está falando de paz também, de pacificação, de relações em que não há violência, porque paz é o quadro, é o espaço em que o conflito ele vai se manifestar de forma não violenta, de forma criativa. E não existe, penso eu, criatividade maior do que as soluções trazidas, criadas pelas partes num procedimento de mediação. E é só participando desse procedimento que a gente vai enxergar a potencialidade daquelas pessoas em resolverem os próprios conflitos de uma forma tão eficiente e de uma forma tão autônoma, de uma forma livre. E o mais importante de tudo, de forma que elas mesmas se dispõem a cumprir o combinado, porque são elas que trazem essas soluções à tona. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todas. Feliz Dia do Mediador e da Mediadora. Agradeço muito ao programa Petrópolis da Paz e à equipe que está aqui me dando suporte, e às pessoas que estão aí assistindo. E agora me coloco à disposição nesses 10 minutos finais, para questionamentos, dúvidas que possam ter ficado ao longo da palestra. Oi, Vitória. Então, me apropriando aqui das técnicas, das ferramentas tecnológicas, a gente tem uma pergunta aqui da Karina Andrade. Boa tarde, Karina. Ela pergunta se dentro da ouvidoria você já precisou ou utilizou como fundamento para justificar o procedimento, no caso de mediação, o enunciado 31 do Conselho da Justiça Federal? Não, eu nunca precisei. A verdade é que a nossa ouvidoria, ela é vinculada à reitoria da universidade, e a proposta de regimento interno deixava bastante claro as situações em que eram possíveis serem utilizados os procedimentos consensuais de resolução de conflitos. E claramente era voluntário, né? A gente tem que lembrar que a mediação ela não pode ser obrigatória, e as partes participavam quando elas desejavam. O procedimento administrativo ele não deixava de acontecer, mas assim, da minha experiência,
o que a gente teve foi praticamente zeramos os processos administrativos disciplinares e reduzimos bastante os processos de sindicância na universidade. Que respondeu uma pergunta que eu ia te fazer agora a seguir, porque era realmente ver os casos que foram tratados, né, o percentual de ganho que houve sem precisar do processo seguir para o judiciário, mas meio que você já respondeu, né? E sobre isso é muito interessante, porque, assim, quando eu comecei a trabalhar na ouvidoria, a proposta de mediação já veio comigo, mas eu não imaginava que a maior porcentagem de conflitos, eles vinham de relações mal trabalhadas. Então, eram pessoas que não se comunicavam bem, ou professores com professores, técnicos com técnicos, técnicos com professores, estudantes com professores, e até denúncias que chegavam para a gente, no fundo, eram apenas a forma de desaguar a insatisfação com as relações humanas. Então, assim, foi uma descoberta que não poderia ter sido melhor para mim, né, para os meus estudos e para a minha consciência de que a mediação é realmente tão importante na administração pública, e foi por isso que a gente conseguiu resolver tantos procedimentos, né, que normalmente iriam como procedimento administrativo ou como procedimento judicial, e eles não chegavam até lá porque as partes elas ficavam satisfeitas e elas mesmas conseguiam solucionar suas questões nas nossas conversas, nos nossos procedimentos circulares. Não, é interessante, Vitória, que, né, pela tua fala, por toda a experiência, todo esse estudo que você fez, e o que eu acho que fica para mim é lembrar que é um trabalho que a gente precisa fazer de conscientização de que o Estado somos todos nós humanos envolvidos, né? E que isso é só uma figura que foi criada para nomear e que o que está por trás de todas as questões somos nós, os humanos, e se trata de humanizar as relações, né? Com certeza, com certeza. Vai ser muito bom. Que bom. Deixa eu ver se temos mais aqui alguma pergunta. São temas que acredito que as pessoas ficam refletindo ainda, né? Considerando essa possibilidade. A gente aqui está tentando implementar dentro das ouvidorias. A pandemia meio que deu uma arrefecida nos nossos ânimos, mas a gente volta agora querendo que já pudéssemos estar num pós-pandemia, né? Mas adequando tudo isso para o online, e a gente vai contar muito contigo, com o teu aprendizado e com a tua experiência, Vitória. Porque foi muito boa. Você trouxe muitos dados, muitas coisas para a gente refletir e que certamente a gente vai poder aplicar aqui com a gente, dentro do executivo, né, das secretarias, e essa questão do relacionamento humano, eu penso que resolvendo isso se traduz muito na eficiência da prestação do serviço público, né? A questão da equidade, né? Você tinha que perguntar, você tinha pensado. Então, a Zélia está aqui perguntando, porque não sei ouvidorias onde você já teve experiências, porque nas ouvidorias, a primeira secretaria que a gente está abrindo e sensibilizando e fazendo esse convite é a Secretaria de Saúde. E lá eles têm muito caso de medicamento, né? E aí a gente esbarra naquele cuidado, como cuidar da equidade, da mediação, em se tratar de uma coisa tão delicada como que é a saúde e que é aquela questão do medicamento, né? Não é aquele que o médico prescreve, mas é o que é possível. E aí surgiu essa questão aqui, eu estou trazendo para você, de repente você nos ajuda. Bom, pensando agora nesse tema, né, gestão da saúde não é minha experiência, mas assim, pensando aqui rapidamente no que você me traz, a gente lembra de duas coisas. A primeira é que a legislação permite que a gente realize mediação na administração pública. Então, a gente está considerando que muitos desses direitos são indisponíveis no seu nome, no seu título. Mas quanto da matéria desse direito é mediável? Então, eu acho que a gente, no caso da Secretaria de Saúde, seria necessária uma formação bastante
cuidadosa desses profissionais que vão trabalhar com isso, porque é uma mediação mais delicada, a gente está falando de direito à vida, mas eu penso que seria viável, cada caso sendo analisado especificamente, né? E respeitando a voluntariedade, porque, na verdade, eu acho que se as partes que estão ali com aquela demanda tão sensível e tão importante, elas se disponibilizam a participar do procedimento de mediação, elas estão fazendo aquilo porque elas acreditam que aquela solução vai ser o melhor para elas. Então, se a gente consegue oportunizar a essas partes que elas tenham o melhor resultado, por que não, né? Por que não fazer? Essa é a pergunta, né? Por que não? A gente precisa avançar na sensibilização, na disseminação dessa forma, que, no final das contas, é bom para todo mundo, né? É o ganha-ganha. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Você quer falar um pouquinho com ela? Então, a gente já está chegando no nosso horário limite, inclusive no teu, né, Vitória? Te agradeço imensamente, você trouxe muitas considerações para a gente, nós vamos desdobrar isso ainda. Enfim, muito obrigada. Olha o comentário da Márcia, Marta. Lê ali para ela. A Marta Lírio aqui está dizendo que é muito lindo e representativo, né? Um novo horizonte para a administração pública. Aliás, assim, eu acredito que é o horizonte que a gente pode vislumbrar, né? A gente está no meio que não há volta. A gente já viu que não funciona e a gente tem essa possibilidade de melhorar e estreitar e a qualidade de vida de todo mundo evoluir. Com certeza. Eu sou, como eu falei, né, entusiasta da mediação e sou muito otimista e acredito que nós somos o Estado, nós somos a administração e se a gente traz para a gente um pouco dessa responsabilidade, a gente já consegue muitos resultados interessantes e positivos para a coletividade. Aproveito aqui o momento para agradecer a Elzielen pelo convite, agradecer a você, Cláudia, agradecer... Ela não resiste. Ela não resiste. Eu não resisto. Para você. Agradecer a Letícia que me deu aqui o auxílio técnico e fazer aqui uma rápida divulgação de um projeto novo meu, o Mais, que é um movimento de advocacia sustentável, um movimento que pensa o direito a partir do olhar da sustentabilidade, não da sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade como responsabilidade social. Essa responsabilidade não é só do meio ambiente, mas ela é uma responsabilidade de vários temas, responsabilidade política, econômica, administrativa, ambiental, social. Então, eu espero que estejamos juntos em breve, falando um pouquinho mais do que a gente pode fazer juntos, né? Então, esse nome é um nome inclusivo, é um nome de potencialização de forças, de formação de uma rede de trabalho de pessoas que acreditam no bem e que acreditam que podem fazer um pouquinho mais pela sua sociedade. Pode contar com a gente, desde já manifestamos a nossa adesão e eu acredito sim que quanto mais forte for a nossa teia, mais a gente vai poder, né, esperar e difundir e ver a coisa acontecendo, né? Como você disse bem, mediação também é falar de paz e é o que a gente precisa muito. Com certeza. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Elza. Obrigada a todas. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigada, Vitória. Um beijo grande. Beijo. Foi ótimo. Olá! Passando aqui só para dizer para vocês que mais tarde nós nos encontramos às 19 horas com a palestra da Samantha Pelágio sobre mediação familiar.
e às 20 horas, com o UF, falando sobre pode-se mediar em delitos? Então, até mais tarde. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Tchau, tchau.